Saber Direito desta semana é sobre o direito da informação digital. Entenda o conceito e o vocabulário básico. Aprenda mais sobre a informação jurídica digital e a constituição das redes digitais. As aulas são com o professor Leonardo Cunha. Olá de novo, bem-vindas, bem-vindos à TV Justiça, ao programa Saber Direito. Meu nome é Mauro Leonardo Cunha, podem me chamar só de Leonardo Cunha. Estamos aqui na caminhada de Direito Digital, né? Hoje vamos falar um pouquinho mais do que há em volta do direito digital, né? Nós estamos apenas nos aproximando do direito digital, tem uma noção de curso introdutório para que vocês percebam bem o que é o fenômeno digital e como o direito o aborda, né? Ou como o deveria abordar, porque no mundo profissional ainda se trata muito mal do fenômeno digital, a academia está um pouco mais avançada, então o programa Saber Direito agora é uma oportunidade específica e muito grata a nós que temos uma vivência mais acadêmica, né, para comunicar a percepção do fenômeno digital, a percepção jurídica do fenômeno digital para o mundo profissional. Eu quero aproveitar o momento inicial dessa segunda aula nossa para fazer uma apresentação um pouquinho maior de quem eu sou, de qual a minha trajetória, porque na primeira aula simplesmente o conteúdo não me deixou falar disso. Vamos lá. Eu sou pernambucano de nascimento, um egresso da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, né? Tenho uma especialização pela Universidade de Montreal em Direito e Tecnologia de Informação, que é um LLM, né? E um mestrado em Ciência de Informação da Universidade Federal da Bahia, né? Essas são minhas credenciais básicas acadêmicas, mas eu estou lá no Lattes. Quem quiser me conhecer academicamente, vai para o Lattes. Lá tem tudo que o mundo acadêmico precisa conhecer e vocês vão ter acesso aos meus trabalhos, tanto em papel quanto digitais, que estão todos elencados lá no Lattes, está atualizadinho, né? Participo de várias atividades, inclusive junto ao Judiciário. Eu comecei minha caminhada em informática jurídica e em direito digital, duas coisas complementares sobre as quais a gente vai trabalhar hoje, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, né, no gabinete do antigo juiz do tribunal, depois o nome virou desembargador federal, na época ainda não havia esse nome, que hoje é o ministro Falcão, né, sob as asas da professora Margarida Cantarelli. Da professora Margarida Cantarelli me levou ao gabinete o que hoje seria o desembargador federal, mas na época era juiz do Tribunal Lázaro Guimarães, e lá eu fui o primeiro webmaster do TRF da 5ª. Eu lembro disso com muito carinho. Eu queria mandar o meu abraço especial para aquela equipe linda, humaníssima, profundamente culta, inteligente, dedicadíssima do TRF da 5ª Região. Meus amigos e minhas amigas todas, e a minha grande professora da vida, que é a professora Margarida Cantarelli, né, que me ensinou tanto pela vida, desde a época do PIBIC, que era o Programa de Bolsa de Iniciação Científica, quando eu explorei a natureza jurídica da internet, que é algo que eu tenciono trabalhar com vocês, se não neste bloco, no próximo, tá bom? Tem um comparativo que eu vou trabalhar com os senhores e com as senhoras hoje, que é o seguinte: a gente não deve nunca se perguntar se um sistema digital é seguro ou não. Não se trata disso. A pergunta adequada é: este sistema digital é ou não mais seguro que a sua alternativa em papel, tá? Ou sua alternativa analógica? Esta é a pergunta. E aí vem uma reflexão básica do direito digital, que é concentração ou espalhamento de riscos. O que costuma acontecer quando o sistema digital é bom e é seguro é que as pessoas jogam para este sistema seus segredos, suas informações, seus dados, suas riquezas patrimoniais digitais. Ou, às vezes, patrimoniais, dinheiro, por exemplo. O sistema bancário de alguns países é muito desenvolvido digitalmente e isso atrai a poupança. A competência digital bancária é tão importante que atrai clientes e chama o dinheiro. Portanto, bons sistemas costumam concentrar neles grandes investimentos patrimoniais da sociedade na era digital.
O que estamos refletindo aqui, portanto, é que bons sistemas chamam mais e mais peso para cima deles. Portanto, nós concentramos o risco. E se algo de errado acontece com esses grandes sistemas, nós, como sociedade, ficamos extremamente fragilizados. Aliás, como é um dia no Brasil em que o nosso aplicativo mais querido de passar mensagens para um lado e para o outro instantaneamente, né, falha. Parece que tudo acabou. Nós não conseguimos mais voltar à idade em que só o e-mail nos bastava. Há uma reflexão nisso. Esse imediatismo todo das mensagens gerou um fenômeno novo, que é a hipersimplificação e o encurtamento dos textos. E isto tem dificultado a construção de raciocínios mais elaborados. E isto traz prejuízos à comunicação dos juízos de valor tão comuns à área jurídica. Teses mais longas, difíceis de serem compreendidas, que são tão importantes para a constituição da padronização da interpretação jurídica, ou mesmo do estabelecimento de uma nova tendência, estão muito prejudicadas, porque nós, como sociedade, estamos sofrendo de imediatismo. Isto é grave, isto é grave. E eu queria, justamente nesse momento que nós refletimos sobre o direito digital, levar cada um dos senhores e das senhoras de novo ao conceito do direito, da ponderação, do bom senso, da calma, da lentidão. Sim, não da lentidão de passar 5 anos para julgar no processo, não estou falando dessa lentidão. Eu estou falando da lentidão necessária para ler com cuidado uma petição. Aliás, isto aflige o Brasil. Os juízes têm que ler rápido demais, os advogados têm que escrever rápido demais, e nisso nós nos compreendemos pouco. Esse é um fenômeno que é filho da automatização da produção dos textos. A advocacia tem uma enorme responsabilidade, mas o judiciário também. O judiciário não pode admitir PDFs de 100 páginas, que nem mais têm o custo da impressão, como algo natural. Os advogados não podem, mas acabam produzindo PDFs de 100 páginas. Não poderiam fazê-lo de boa fé, mas o fazem porque o advogado é como um tubarão no mar. Ele vai buscar se conformar às vontades do julgador para obter para os seus representados a boa decisão. Estamos falando, portanto, de inflação de dados e de inflação de informação, não só dados. A inflação de dados é uma coisa. Nunca se produziu tanto 0 e tanto 1, tanto texto, tanta imagem. Isso é uma inflação informativa. Lembra da inflação no dinheiro? Os mais antigos, com certeza. Quanto mais dinheiro se imprime, menos cada nota vale. Essa é a regra. Quanto mais fotos nós fazemos subir à internet, menos atenção de cada ser humano cada foto vai ter. Quanto mais textos nós produzimos e publicamos, menos leitores cada texto terá, em geral. E isso gera... E menos atenção do leitor cada texto terá. Né? Quando as pessoas começam a explorar o texto com Command C, Command V, Command F, Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V, o que acontece? Elas não leem mais o texto como antigamente. E perder a capacidade de ler bem o texto é algo muito grave. Então, embora eu fale de um curso de Direito Digital, eu não queria que vocês colocassem o direito digital dentro de uma caixinha. Ah, eu tenho aqui direito constitucional, eu tenho aqui direito médico, eu tenho aqui direito civil, eu tenho aqui direito do trabalho e eu tenho aqui direito digital. Não. O direito digital precisa ser visto como introdução ao direito 3, ou introdução ao direito na sociedade da informação. Perfeito? Então, vamos tratar de inflação de símbolos, ou inflação de produção de documentos, ou inflação do número de páginas em cada documento, de forma que nós falamos cada vez mais, escrevemos cada vez mais, e temos, para aquilo que escrevemos e para aquilo que falamos, cada vez menos tempo da atenção do leitor, da atenção do telespectador, da atenção do julgador. Sim, se nós formos medir o tempo médio que um juiz aloca no seu dia para ler petições, e se nós fizermos isso no curso de décadas,
veremos como o juiz está sendo oprimido pelo sistema a ler mais em menos tempo. E isto tem um impacto profundamente nefasto. E aí precisamos fazer uma reflexão entre o direito digital e Constituição. O processo constitucional incluiu, com acesso ao judiciário, milhões de brasileiros que, antes de 88, simplesmente nem sonhavam em passar a porta do fórum. Talvez na Justiça do Trabalho. Houve uma inclusão, portanto, no acesso ao judiciário. Por outro lado, essa massa de acesso ao judiciário fez com que, a partir da inflação da quantidade de informação presente nas petições e do grau decadente de formalização dessas mesmas informações por parte dos advogados, que são obrigados também eles a produzir muita documentação sobre pouca informação dos clientes. Eles conversam talvez 1 hora com o cliente e passam 3 horas produzindo documento. O saudável seria conversar 3 horas com o cliente e apenas 1 hora para produzir documento. Percebam a inflação de informação que gera, como efeito, uma inflação de dados? É muita informação, é muito dado e é pouca atenção para esses dados e é pouca atenção para essa informação. E eu estou sempre falando de informação e de dados, porque eu não quero nunca que vocês esqueçam da diferença. Né? Lembra do texto escrito em mandarim? E você não sabe ler mandarim? Ali tem o dado e não tem a informação. Quando eu falo do dado, eu estou falando da documentação da informação. Por exemplo, na dança, há uma informação. Na coreografia, ou seja, no descrever os movimentos da dança, eu tenho dados. Então, quem entende de dança, olha um documento impresso de coreografia e consegue imaginar na sua cabeça um dançarino se movendo no espaço e no tempo. Coisa que eu não consigo fazer porque eu não sou alfabetizado em coreografia. Percebem? A mesma coisa eu posso falar da taquigrafia. Quem é acostumado àqueles símbolos muito curtos consegue entender. Né? É uma arte que está se perdendo. Né? Mas quem não domina a taquigrafia não consegue perceber nada em notas taquigráficas. Então, a primeira coisa que eu quero é que vocês parem com esse preconceito de não admitir nunca o seu próprio analfabetismo. Sigam o meu exemplo. Eu me declarei aqui um analfabeto em coreografia. Percebam? Nós precisamos nos declarar analfabetos em algumas coisas para saber como interagir com os demais. E eu conclamo os ministros desta corte, do STJ, dos TRFs queridos, do meu querido TRF da Quinta, para que nós passemos da soberba, da necessidade de mostrar que nós sabemos demais, passemos dessa fase e que nós admitamos as nossas ignorâncias. A ignorância é o espaço que nós temos para aprender. Se nós percebermos a ignorância assim, ela não será para nós mais um vexame, ela não será para nós mais fonte de vergonha, ela será para nós fonte de prazer, porque é o espaço que eu tenho para o meu aprendizado, para a minha contínua aprendizagem. Precisamos, portanto, alfabetizar digitalmente advogados, juízes, ministros. Eu só imagino como deve ser cruel acordar aos 60 anos de idade, depois de uma carreira exitosa e meritória, e ouvir o bater na porta da sociedade civil, das empresas, dos empregados, dos candidatos, que clamam aos advogados e aos judiciários: vocês são analfabetos, vocês não entenderam nada. Eu tento dar o fato a vocês para que vocês me deem o direito e vocês não conseguem decodificar o fato. E aí está o grande fracasso do mundo jurídico, não só no Brasil, bem verdade, no mundo como um todo. Esta incapacidade de perceber o fato é profundamente grave. E não é o direito digital que vai nos capacitar a perceber o fato. O direito digital é direito. Portanto, ele está na parte não do da mihi factum, mas na parte do da botibi ius. Há uma ciência auxiliar à ciência do direito,
que é a informática jurídica. Né? Os meus professores da Faculdade de Direito do Recife sempre falavam assim, ciências auxiliares ao direito. Não é que elas são ciências abaixo aqui, o direito busca se auxiliar dessas ciências. Olha, o termo informática jurídica gerou muita confusão e ainda gera no Brasil por uma grande incompreensão do que seja, do que possa ser, do que venha a ser informática jurídica. A palavra informática faz com que as pessoas imaginem que a informática jurídica é um ramo da informática. Não, não é assim. Esse erro deriva da interpretação atabalhoada de textos em espanhol. Os textos em espanhol trazem o termo informática jurídica e é muito claro para os hispânicos, nossos colegas da Academia de Expressão Espanhola, que o termo informática jurídica se refere à ciência da informação. E informática não é ciência da informação. Tá? Eu quero trabalhar com os senhores e com as senhoras o conceito de informática. É um russo, na verdade ele é um soviético à época, o primeiro a usar o conceito de informática como ciência da informação automatizada. Ok? E ele era, de origem, um bibliotecário. Bibliotecários e arquivistas são, tradicionalmente, os grandes classificadores da informação. E aí me vem um alerta ao pessoal da área da informação digital. Não é porque se tem informação tecnológica, não é porque se tem formação tecnológica, não é porque se tenha domínio de uma tecnologia que eu serei capaz de classificar informação. Parêntese aqui para entender o olhar sobre informação do bibliotecário, do arquivista, do pessoal da área do sigilo, né? Do pessoal, quando se fala que alguém é um profissional da informação, a ideia correta é pensar num espião, é pensar num jornalista. Jornalistas, bibliotecários, arquivistas, analistas da informação, né? Que é o termo que se usa na ABIN, são profissionais da informação. Isso quer dizer que eles sabem programar? Que eles são exímios usuários de computador? Não. Talvez hoje em dia um analista de informação precise mesmo de uma formação na área de computação ou de programação até um certo nível. Mas não é isso que o caracteriza como profissional da informação. Ok? Ser profissional da informação é saber identificar a informação, classificá-la, né? Controlar vocabulários, fazer terminologias, perceber, portanto, como que o ser humano intercambia informações e o foco não está no dado, está no processo humano de informar-se. Percebam, portanto, que o termo informática não foi cunhado, não foi imaginado para as pessoas compreenderem a computação. O termo informática foi cunhado para as pessoas entenderem que, apesar de haver automatização, continua havendo o processo humano de informação. Lá pelos anos 70, Wiener escreve um livro que saiu traduzido para o português do Brasil como Cibernética Social, em que ele escreve que cibernética é a arte de um ser humano controlar o comportamento de outro ser humano, empregando a intermediação de máquinas. Ou seja, a cibernética não observa as máquinas. A cibernética observa o controle que um humano exerce sobre o outro mediante o emprego de máquinas. Ok? Sejam elas computacionais ou não. Quando eu falo de informática, eu estou trazendo os conceitos de informática e de cibernética para mostrar para vocês que esses dois conceitos estão centrados sobre os fenômenos humanos. É lá, por sobre os fenômenos humanos, estou falando aqui um comentário de epistemologia, é por cima, olhando os fenômenos, ou os epifenômenos humanos, que eu faço atividades de informática e de cibernética. Ao passo que é olhando para as máquinas que eu faço estudos de computação.
Perfeito? É claro que o pessoal de computação lida com a máquina, lida com como a máquina processa dados. E eles precisam do pessoal de sistema de informação e de informática para fazer uma interface entre a máquina e o ser humano. Então percebam, é uma mediação, é em cadeias. Alguém da área de jornalismo ou de biblioteconomia, ou de arquivística, ou de análise da informação, demanda para alguém de sistemas de informação, algo que é demandado, às vezes, para o pessoal de administração, para organizar sistemas e métodos, para demandar algo de alguém na equipe transdisciplinar, que vai ser da área de informática, que tem a ver com tratar da automatização dos processos informacionais humanos, que vai demandar a alguém de computação. E aqui eu nem falei de design, nem falei de ergonomia do software, de ergonomia da leitura dos documentos. O que eu estou querendo dizer é que a produção de conhecimento e de símbolos do nosso conhecimento, neste momento em que nós nos encontramos da evolução das redes humanas e das redes digitais, né? Porque dizer que a internet é uma rede de computadores é uma frivolidade. A internet conecta seres humanos por meio da interconexão de computadores. Não são os computadores que querem se conectar, né? Somos nós, cada um de nós, que busca se conectar com outros seres humanos e que o faz com o emprego de máquinas. Né? Então, isso é importante ter em mente. O fenômeno digital é um fenômeno de intermediação. O que nos interessa é o que a sociedade faz. Né? O direito é uma ciência que observa a sociedade, né? E que diz o que é lícito e o que é ilícito ao olhar o comportamento da sociedade, a fazer uma mirada específica para o comportamento da sociedade. Já a informática, não. A informática olha para os seres humanos e busca saber se a informação fluiu ou não, né? De maneira automática. Eu estou buscando de novo o conceito do Mikhailov, do soviético, né, que hoje seria um russo, que primeiro usou a palavra informática. A palavra informática veio da Rússia via França, né? A França cunhou o termo informatique, e o termo informatique acabou migrando para a Espanha, e ali se cunhou a palavra informática, e a informática chegou a Portugal e deu a nossa informática, que veio para o Brasil e que, enfim, orientou a evolução das profissões no sentido da informática. Vejam que em inglês não existe tradução para informática. A informática é um modo latino, portanto, de academicamente perceber o fenômeno digital. Ao passo que se fala informatics em inglês, o que se está falando é de uma área específica da biblioteconomia que lida com informação. Perfeito? Então, compreendam que há um olhar latino sobre o fenômeno digital que se chama informática. Estou falando do ponto de vista acadêmico. Já na academia de fala inglesa, né, é interessante. Os alemães usam o termo equivalente à informática. Os ingleses não. Os ingleses usam sempre sistemas de informação ou tecnologias da informação, e isto conforma a percepção humana do fenômeno digital. Tá? E aí eu quero trazer especificamente qual é o meu conceito de informática jurídica. Tá claro, o conceito de direito digital é o direito que raciocina sobre licitude ou ilicitude de certas condutas digitalmente praticadas. Perfeito? Já a informática jurídica tem, por mim, uma conceituação de muito pé internacional, em que eu digo que a informática jurídica é o ramo da ciência da informação. A ciência da informação, que é aquilo que fazem os biblioteconomistas e arquivistas e os analistas de informação na hora de classificar a informação. Deixa eu dar um exemplo de classificação da informação. Exatas, humanas, ok? Sociais. Então, a gente começa a classificar o conhecimento, né? Lá na Idade Média, se criou a árvore do conhecimento. Aliás, quando eu falo árvore do conhecimento aqui, eu quero deixar muito claro para vocês quem eu sou também. Eu tenho uma ligação com esse tema da árvore do conhecimento, porque eu tenho aqui em Brasília um grupo de cabala. Eu sou da Associação Judaica
daqui de Brasília, da Associação Cultural Israelita de Brasília, né, onde eu sou vice-presidente, e lá, uma das coisas que nós fazemos é refletir sobre Kabbalah, mas refletimos sobre muitas outras coisas, e uma delas é o primeiro grande ilícito tecnológico da humanidade. Eu vou falar sobre ele com vocês em breve. Mas agora eu quero trazer o conceito de informática para a atenção dos senhores. Para mim, o conceito de informática, do qual deriva o conceito de informática jurídica, é aquele que tem base no Mikhailov, que tem base histórica, que vem da União Soviética para a França, para a Espanha, para Portugal e chega no Brasil, e via Espanha se espalha também para a América Latina como um todo, que é a informática como ramo da ciência da informação que se debruça sobre o fluxo da informação automatizada, ou o fluxo automatizado da informação, melhor seria dizer. Percebam? Então, quando eu vislumbro informática, eu penso em informática nestes termos. A maioria da doutrina nacional confunde, vejam que grave, confundem conceitos tão distintos quanto direito digital, ou, na versão americana, direito da informação digital, né, que é Digital Information Law, com a informática jurídica, que não é direito, é uma ciência auxiliar ao direito, que nos possibilita olhar para o fato social a ser juridicamente analisado do fluxo entre seres humanos mediante redes automatizadas de informação. Na verdade, nas redes automatizadas não flui informação, fluem dados. Mas o ser humano, uma vez alfabetizado, é incapaz de olhar para uma folha de papel em que há algo escrito e não ler uma palavra. Nós somos conformados neurofisiologicamente em sendo alfabetizados, ao vermos letras na nossa frente, percebermos a existência de palavras e somos incapazes de novo, nos tornarmos analfabetos, salvo se tenhamos uma lesão cerebral. Uma lesão de nível neurofisiológico. Da mesma forma, embora nas redes fluam dados, há um intérprete humano que é alfabetizado, que é falante de uma língua, quando ele contempla aqueles dados, quando ele percebe aqueles dados, ele não percebe os dados. Pouco importa quando a palavra casa está escrita na sua frente, se há letra C, letra A, letra S, letra A. Você vai pensar em casa. E você vai classificar. Casa não é igual a lar, não é igual a apartamento. Apartamento ou casa podem ser lar, podem ser lares. Perfeito? Então, o conceito de lar tem um relacionamento com o conceito de apartamento e com o conceito de casa, mas também com o conceito de oca. Perfeito? Então, ciência da informação tem a ver com saber que casa, apartamento e lar são entidades que estão dentro de uma mesma região, mas que têm significados específicos. Mas nós, na linguagem corrente, às vezes usamos casa como sinônimo de lar e chamamos os nossos apartamentos de casa. É ou não é? A imprecisão do lidar com o vocabulário no dia a dia corrente é algo que é dado aos seres humanos, mas num processo jurídico, jamais poderemos confundir casa com apartamento. Né? E talvez seja, em algumas situações, juridicamente irrelevante julgar se aí há um lar ou não. Mas em outras análises, por exemplo, do direito de família, do direito da criança e do adolescente, pode ser importante investigar lar ou não lar. Lar funcional ou lar disfuncional. Percebam? Então, a ciência da informação é uma ciência de conceitos. E se eu vejo a informática jurídica como... Vamos lá. A informática, um sub-ramo da ciência da informação que se debruça sobre a informação quando flui de forma automática. Correto? E a informática jurídica como o sub-ramo da informática que se debruça sobre o fluxo automatizado das informações jurídicas entre seres humanos. E aí, percebam que eu não falo do fluxo da informação jurídica entre juristas ou entre profissionais do direito. Porque um contrato é um contrato e não é necessário que os celebrantes sejam formados em direito.
E aí eu tenho um conceito muito específico que eu desenvolvi na academia, que é o conceito de informação jurígena. O que é informação jurígena? É uma informação daquela ordem de o muro, morro acima, caiu. Não é necessariamente uma informação sobre um ato, pode ser uma informação sobre um fato, mas é um fato que vai ser juridicamente considerado para se estabelecer a responsabilidade civil do proprietário daquele imóvel em que estava o muro que cedeu. Cedeu e trouxe prejuízos a quem morava morro abaixo. Perfeito? Então, quando falamos de informática jurídica, para mim especificamente e para a doutrina internacional, sobretudo de expressão hispânica, vocês vão perceber que se está falando da informática debruçada sobre a informação jurídica. A doutrina nacional em geral confunde os termos. A doutrina confunde direito digital, direito da informação digital, cibernética jurídica, informática jurídica. Essas ideias foram levadas ao mercado da advocacia como boas ideias de marketing para os escritórios, e isso contaminou o mundo jurídico nacional, que se perdeu na compreensão do fenômeno digital. Então, para entender a informática jurídica hoje, eu preciso me voltar para a biblioteconomia clássica e para a arquivística clássica, e lá eu vou ler sobre algo chamado diplomática jurídica. A diferença entre a diplomática jurídica clássica e a informática jurídica é meramente de ordem tecnológica. Na diplomática jurídica, bibliotecários, arquivistas se debruçavam sobre os documentos jurídicos. Ou, às vezes, tem uma piada, que a pilha de documentos era tão grande que eles começavam a se debruçar sobre os documentos e acabavam debruçados sobre os documentos. Já uma percepção da inflação informacional, mesmo antes dos computadores. A produção farta de documentação na área jurídica sempre foi algo que oprimiu os classificadores da informação, a começar do pessoal de biblioteconomia e de arquivística, e depois também para o pessoal da informática e da computação. Então, a doutrina no Brasil confunde informática jurídica e direito digital muito grandemente, sobretudo aquela doutrina produzida antes do advento do Marco Civil da Internet. Então, a informática jurídica, classicamente, surge como a sucedânea da diplomática jurídica, que era aquele ramo, sobretudo da biblioteconomia, mas também da arquivística, que se debruçava sobre os documentos jurídicos e que tinha o documento jurídico como objeto de estudo. Perfeito? A doutrina, em geral, confunde tudo isso. Então, é muito importante ler com atenção e buscar recompor, no processo de ler esses textos, tentar identificar os erros dos autores, que, como os leitores são seres humanos, e tentar descobrir, quando se escreve informática jurídica ali, se está querendo se falar de direito digital. E quando se escreve de direito digital ali, será que está se falando de informática jurídica? A velha frase, o brocárdio do dá-me factum, daboti ius, dos meus professores da Faculdade de Direito do Recife, é o meu grande esteio. Tudo o que tem a ver com dá-me factum, com dar o fato, ou também com receber a narrativa sobre o fato, é informática jurídica. Tudo aquilo que tem a ver com o daboti ius, ou seja, com o decidir sobre a licitude ou não do ato ou do fato, é direito digital. Percebam, a doutrina, infelizmente, no Brasil, ou melhor dizendo, a doutrina de expressão portuguesa, com raríssimas exceções, confunde a terminologia e isso dificulta muito a aprendizagem por parte do aluno e da aluna. Então, já exploramos aqui os termos direito digital e informática jurídica. Há outros dois termos muito utilizados na área que precisam de nossa compreensão. E eles são o direito digital e o direito da informação, também chamado direito da informação digital como um sub-ramo, ou seja, seriam dois termos e um termo auxiliar que seria um quinto termo. Direito tecnológico é talvez o primeiro desses termos na doutrina, porque ele predata em muito a inflação informacional, predata em muito esse fenômeno todo.
mais contemporâneo, mais pós-moderno. O direito tecnológico está presente na constituição do direito postal, por exemplo. Aliás, o pessoal de informática é muito acostumado a ouvir falar em roteamento. O roteamento não foi inventado pelos senhores nem pelas senhoras. Quando havia necessidade de distribuir documentos físicos, documentos em papel, pelos correios, se notou logo que era muito caro ligar pequenas povoações, pequenas vilas entre si. Mas se notou também que as pequenas vilas costumavam ter um fluxo constante de transferência de documentos a cavalo, mula, camelo, etc., barco, com cidades maiores naquelas regiões. Então, se uma vila próxima de uma grande cidade precisa se comunicar com uma vila que é próxima de uma outra grande cidade, o razoável é que o correio flua das vilas para as cidades, mesmo que isso não obedeça ao critério geográfico de maior proximidade. Salvo naqueles momentos em que a mensagem é extremamente urgente e se topa, e se aceita gastar muito dinheiro, o comum é que a mensagem siga, ou o documento siga, pelo caminho economicamente mais razoável. Então, das pequenas vilas para as grandes cidades e das grandes cidades entre si. Este conceito vai se solidificando devagarzinho e chega ao ápice com a criação da União Postal Universal, que é uma pessoa jurídica de direito internacional público. Da época da Liga das Nações, enfim, e que hoje é incorporada pelo sistema da ONU. E isso dá surgimento no futuro, né, já que as empresas de correio migraram para tratar dos telégrafos, né, dos telegramas, né, origem à União de Telecomunicações, ITU, né, que é a União Internacional de Telecomunicações. Então, percebam que até no direito internacional público há reflexos desse direito tecnológico. Aí vem uma nota muito interessante. Os fios dos telégrafos costumavam correr na zona de domínio, olha o direito administrativo, na zona de domínio das ferrovias interestaduais, por exemplo, nos Estados Unidos, e também das ferrovias internacionais na Europa. Perfeito? Então, o regime jurídico do posteamento que levava os cabos de telégrafo entre estados ou entre países herda características do direito aplicado às ferrovias, do direito administrativo aplicado às ferrovias. Percebam? Então, nós temos o conceito de roteamento que vem da época da consolidação do serviço dos Correios. Então, todo um direito administrativo aplicado a isso. Nós todos temos um CEP em casa, nós sabemos o que é isso, e as mensagens são roteadas com foco em CEP, é assim que funciona, né? E o nosso comércio eletrônico não nos deixa mais passar tantas cartas para um lado e para o outro, mas as mercadorias acabam chegando em obediência aos CEPs, né? Os códigos de endereçamento postal. O endereçamento é parte do conceito de roteamento, e o endereçamento está hoje na internet. Por exemplo, imagina o teu e-mail, tudo aquilo que está antes do arroba é específico seu, te identifica como pessoa ou como empresa. E aquilo que vem depois do arroba identifica o servidor, não é o servidor público, é o computador que fica o tempo todo ligado na internet fazendo o serviço de recepção de mensagens. O que está antes do arroba tem a ver com o destinatário, o que está depois do arroba é o equivalente a em que cidade está aquele destinatário no mundo digital. Percebam, não há solução de continuidade, não existe grande novidade. Esta coisa de falar do direito digital e da informática jurídica como grandes novidades tem a ver com o marketing agressivo dos escritórios de advocacia, não tem a ver com a realidade. A realidade é que tudo evoluiu dos correios para os telégrafos aderiram às ferrovias, e instalados os fios dos telégrafos, alguém notou que era possível não só passar código Morse pelo telégrafo, né? Sinais curtos e sinais longos. Por que o sinal curto é um pontinho e o sinal longo é um traço no telégrafo? Porque o operador, literalmente, quando fazia só uma pontuação, havia uma fita que estava sendo puxada por um mecanismo eletrônico, né, eletromecânico, na verdade, e aquela fita ia passando. Quando ele só dava um murrinho,
só furava. Quando ele segurava mais um pouquinho, aquela fita era rasgada de forma que ficava um traço. Então, o curto é um ponto e o longo é um traço. E isso é o equivalente no telégrafo ao 0 e 1, perfeito? Ou ao lícito e ao ilícito. Com 2 símbolos só, no código Morse, se conseguia simbolizar as letras e os números e alguns ideogramas, né? Como, por exemplo, o cifrão. Ou, às vezes, nem era possível, você jogava 3 letras para simbolizar uma moeda. Só para vocês terem uma noção da padronização. No Morse não tem, tá? Ainda que eu possa dizer que houve outros códigos que foram usados para o telégrafo, não só o Morse acabou sendo o padrão. Então, percebam, instalados os telégrafos, que aderiram ao direito da zona de domínio das ferrovias, alguém percebeu que dava para passar som por aqueles fios. E aí surgiu a rede telefônica. Ok? E o que diferencia juridicamente um interurbano de uma ligação local, e isso é uma diferenciação muito importante durante muito tempo, é precisamente o regime jurídico dos cabos pelo qual passavam sinais sonoros que geravam a telefonia. Vamos lá. Primeiramente, os sinais de telefone que andavam nas cidades eram distribuídos pelos postes que também distribuíam a eletricidade. Até hoje, as empresas de telefonia usam uma servidão no posteamento que é das empresas de eletricidade. Nenhuma empresa de telefonia no Brasil inteiro tem um poste que seja seu na distribuição da rede de telefonia e, portanto, da rede de banda larga, fixa, tá? Esse posteamento é da empresa de eletricidade. Percebam? Né? Então, uma ligação urbana telefônica é uma ligação que passa pelo regime jurídico do posteamento comum. Enquanto que uma ligação interurbana tinha que passar por aqueles fios que tinham origem no telégrafo e que estavam na zona de domínio, primeiro das ferrovias, mas também das rodovias. E aí, há 2 tipos de empresa de telecomunicação que surgem: as empresas de telecomunicação locais e as empresas de telecomunicação interurbanas. Por quê? Por causa da diferença de regime jurídico do cabeamento. 1 ligado à eletricidade, ligações urbanas, e 2 ligados às ferrovias e às rodovias, que deu origem às empresas de telefonia interurbana, cujo dever era interligar, e a oportunidade comercial era interligar as grandes cidades entre si e as pequenas cidades com as grandes cidades. Então, nada é tão novidade quanto parece e sempre houve um regime jurídico aplicável. Essa coisa que a internet surge sem direito e etc., não. Confusão. Claro que isso interessa a alguns projetos de poder que nós vamos explorar ainda na sequência do nosso curso. Podemos agora avançar para o quiz, que vai ajudar as senhoras e os senhores a avaliar quanto foi possível reter dessa aula. Né? E eu fico disponível, né, no Twitter, @mleocunha, para que vocês interajam comigo sobre esse conteúdo na sequência. Tá bom? Vamos lá. O que vem a ser informática jurídica para a maioria da doutrina nacional? Essa é a primeira pergunta. A área do direito que estuda a informática e as redes de computador. B, a área da ciência da informação que estuda a informática jurídica. E C, a sucessora da diplomática jurídica. Por fim, letra D, nenhuma das opções anteriores. Eu preciso confessar que essa foi uma pergunta capciosa, justamente para mostrar o caos da doutrina nacional por falta de domínio terminológico e por falta de vivência tecnológica das pessoas que têm escrito na área. E a resposta é a letra D, nenhuma das opções anteriores. Né? Os termos na doutrina nacional são profundamente confusos e não se estabelece uma maioria. Né? Há realmente um caos terminológico. Vamos lá. O que vem a ser direito da informação? A, o ramo do direito que estuda os dados. B, o ramo da ciência de dados que estuda o direito. E C,
o estudo jurídico dos fluxos de informação. Por fim, D, o contrário de informática jurídica. A resposta correta é a C. Embora haja todo aquele caos terminológico de que eu tratei com vocês na questão 1, o direito da informação, que é de origem dos Estados Unidos, é o estudo jurídico dos fluxos de informação. Lembrando que os autores americanos não vão usar o termo informática, eles têm IT, né, que é tecnologia da informação, como o termo básico deles, e eles falam e direito da informação digital. Então, o direito da informação, enfim, é um pouco mais amplo que o direito digital, somente porque ele trata também da informação que não é digital. Exemplo nosso constitucional, o habeas data. A informação que o regime autocrático de 64 tinha sobre as pessoas era em papel, mas cabe um remédio constitucional específico da informação para buscar essa informação. Não importa se ela está em meio digital ou em papel, que é o remédio do habeas data. Perfeito? E agora vamos para a nossa terceira perguntinha do quiz de hoje. Como se pode conceituar o direito digital? A. Sinônimo de direito da tecnologia. B. O mesmo que direito da informação digital. C. Sinônimo de tecnologia jurídica. E D. Hermenêutica em redes. Aí, a resposta é B. O direito digital, na verdade, é o direito da informação digital, né? Os fenômenos digitais que não têm a ver com o trânsito de informação entre os seres humanos não são estudados pelo que a gente chama de direito digital, né? Até porque essa é uma expressão que vem do Digital Information Law, que é o direito da informação digital de origem norte-americana, preponderantemente estadunidense, mas também na doutrina do Canadá e do México, e isso acaba via México entrando na América Latina e chega até nós, né? Vamos lá agora, concluímos essa aula de hoje e convido todos para a terceira aula em breve. Muito obrigado pela atenção das senhoras e dos senhores. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.